Sem citar quem são as figuras do Centrão, Lauro Jardim narra no jornal O Globo que um jantar do Alexandre de Moraes. E voltam as fontes em off, envolvendo o encontro de gente poderosa e o Xandão. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Repeteco do que. Volta dos que não foram, é isso? Volta dos que não foram, e eu vou resgatar o passado do Lauro Jardim, que mostra que ele é muito eficiente nessa coisa de enganar muita gente. É um colunista com muita credibilidade, tá, gente? Eu acho que o Lauro talvez seja o cara que repercute mais na mídia, fora a própria Mônica Bergamo, que também tá repercutindo essa história, tá, Sofia? A Mônica nessa história também não é santa, não, tá? Eu gosto muito do trabalho dela, mas também repercutiu as falas de banqueiro. E aí, o Lauro Jardim deu sinal no começo dessa semana para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Só para vocês saberem, ele é o cara que publicou esse vídeo aqui quando começou a CPMI do INSS, tá? Nada enviesado, Sofia, jornalismo neutro. Semana não será exatamente fácil para o governo Lula. O governo já começa a semana sabendo que vai ter duas dores de cabeça certas. Eu escrevi sobre isso no meu blog no Globo nessa segunda-feira e agora eu vou dar mais detalhes dessa confusão para vocês. Na quarta-feira de manhã, a Quest vai divulgar a pesquisa bimestral que mede a popularidade do governo. E ninguém imagina que o resultado vai ser bom para o Lula, que sempre aumenta a tensão no Palácio do Planalto. Além de a inflação de maio ter sido ligeiramente mais alta que a de abril e dos juros terem subido em maio, o governo vem sangrando há um mês com o escândalo do INSS. E ainda surgiu, 10 dias atrás, um outro abacaxi para descascar, que é a rejeição ao decreto que elevou o IOF. E o IOF é exatamente a segunda dor de cabeça com a qual o governo vai ter que lidar de forma intensa nessa semana. Porque ao longo dos próximos dias, o Ministério da Fazenda terá que encontrar uma saída para esse rolo. O ministro Fernando Haddad vai ter que negociar medidas que satisfaçam aos empresários e, sobretudo, ao Congresso. Que satisfaçam aos empresários, Sofia. O Lauro Jardim deu também que a CPMI do INSS ia acabar com a aprovação do governo Lula, e foi o contrário. Eu não tô dizendo assim que ele tem que ter bola de cristal e acertar todas, tá? Mas eu tô dizendo assim, essa é a linha que ele apura. Ele traz essa notícia aqui. Em mansão, Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Vamos ler aqui nessa coluna. As colunas deles costumam ser curtinhas. Em tempos de liberdade, muita liberdade, aliás, Daniel Vorcaro recebia políticos e autoridades para jantares numa mansão de 36 milhões e 1,7 mil metros quadrados de área construída no Lago Sul, em Brasília, que é uma região dos ricaços. Pelo menos em uma dessas noites, Alexandre de Moraes esteve presente, embora sem sua mulher Viviane, cujo escritório de advocacia tinha um ex-banqueiro como seu melhor cliente. Nesse jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões de Viviane, na verdade do escritório de Viviane com o Banco Master, Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros e, naturalmente, com gentil anfitrião. Era o único ministro do STF entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na Casa Brasiliense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto do Master ter sido conversado naquela noite, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. Mas parece claro que a simples presença de um integrante da corte num jantar na casa do melhor cliente de sua mulher pode soar inconveniente. Gente, eu não tô aqui para defender o Alexandre de Moraes, tá? Isso aqui é o retrato do que é o Supremo Tribunal Federal. Agora me chama a atenção algumas coisas nessa coluna do Lauro, Sofia. O encontro aconteceu no último trimestre do ano passado. Por que o Lauro tá dando essa notícia só agora? Ele podia ter noticiado isso antes. Não é conveniente demais? E aí, Super. Nesse encontro, estavam também políticos poderosos do Centrão, deputados ex-ministros e, naturalmente, o próprio Vorcaro.
Por que o Lauro não dá o nome dos políticos do Centrão? Será porque eles são as fontes dele? E ele não quer se comprometer com as próprias fontes? Isso aqui é o que o pessoal fala. Qual que é o problema do jornalismo que a Malu Gaspar estava fazendo, gente? Com os offs ou com anonimato de fontes. Off é uma coisa, anonimato é outra, tá, gente? Mas ela diz fontes em off. Elas falaram fora e pediram para não atribuir, e ela usou essa informação porque eles queriam ver isso publicado. Qual que é o problema? Isso aqui pode ser plantado, gente. Tá? Volto a dizer, não tira a gravidade desses converscotes que esses ministros vão. O Toffoli eu não vou nem comentar. E o Gonê estava num almoço com os advogados dos réus do golpe. Lembra, Sofia? Isso não o impediu de condená-los. Mas esse trânsito dos ministros, de fato, é uma coisa horrorosa. E aí o Lauro fala uma coisa aqui que eu nem sei se é verdade. Porque esse é o problema de muito off, gente. Ele coloca aqui, Gilmar Mendes é o único ministro a defender Moraes até agora. Eu não duvido que seja mentira, Sofia, mas você não acha que o Toffoli não tá defendendo Moraes? Por que isso não tá na coluna do Lauro? É pra atacar o Gilmar mesmo? Porque chega num ponto, nesses negócios das informações em off, que vira muito mais o interesse de quem quer ver isso publicado do que a verdade, Sofia. Sim, não é nem falar que o jornalista está mentindo. Às vezes a fonte está mentindo pro jornalista. E ele tá repercutindo. Ou tá contando uma meia-verdade, ou tá contando uma versão dos fatos. E aí eu vou ler a coluna do Lauro. Gilmar é o único ministro a defender Moraes até agora. Apenas um ministro do STF até agora veio a público defender Alexandre de Moraes. Isso até é verdade, mas não é só o Gilmar. Das revelações que sucedem nas últimas semanas. Trata-se de Gilmar Mendes, que disse ter absoluta confiança em relação a Moraes e que não vê nenhum problema em nada do que foi publicado. Uma declaração favorável, sem dúvida, ainda que sem a veemência costumeira de Gilmar. E aí, Sofia, eu quero resgatar um texto de 2016 sobre o Lauro, escrito pelo meu falecido chefe, que foi chefe do Lauro Jardim. E aí ele conta uma coisa reveladora sobre o Lauro. O irmão do Kiko, Paulo Nogueira, ele empregou o Lauro Jardim como colunista de notas na revista Exame. E ele conta um pouquinho sobre o modus operandi do Lauro Jardim. Eu vou trazer esse texto aqui. A estreia triunfal de um ex-colunista da Veja no Globo. O Lauro trabalhou na Exame e depois foi colunista do Radar da Veja, antes de virar colunista do Globo. E aí ele conta essa historinha aqui. Conheço bem Lauro Jardim, ex-colunista do Radar da Veja, que se transferiu há pouco com estardalhaço para a Globo. Esse é texto de 2016, tá, gente? É um texto velho. Fui eu que o levei para Abril. Eu dirigi a Exame e o nosso chefe do Rio, Guilherme Barros, ia sair. Guilherme indicou o Lauro. Uma conversa com o Lauro e fechamos negócio. Sei dos seus pontos fortes e fracos por chefiá-lo por um bom tempo antes que ele se transferisse para Veja. O maior ponto fraco de Lauro é a vontade de agradar quem paga seu salário. Isso ficou claro em sua estreia triunfal no Globo. A definição grandiloquente é de Jorge Bastos Moreno, radialista da Globo. Moreno é daquelas almas puras que acreditam que o Globo presta um formidável serviço para os brasileiros. A estreia triunfal de Lauro era, na verdade, como se seria de se esperar, um tiro em Lula. Mais especificamente, ao Lulinha. Num alegado furo dado ao jornal como manchete, Lauro escreveu que o delator Fernando Baiano citava Lulinha como beneficiário de dinheiro sujo. A notícia, entre aspas, dada a perseguição movida contra Lula pela mídia, se propagou instantaneamente por jornais e revistas. Era um disse que me disse, mas mesmo assim é suficiente quando se trata de atacar Lula. Alguém da Lava Jato vazou isso pro Lauro. Essa é uma praga, aliás, do jornalismo de hoje. As pessoas da Lava Jato vazam coisas, frequentemente disparatadas, e os repórteres utilizados viram heróis. Claro que furo mesmo é obter informações como as que constam no dossiê suíço sobre Eduardo Cunha, mas isso dá trabalho. Mas nem o disse que me disse de Lauro estava certo. Eu tenho para mim que o que realmente levou o Globo a levar Lauro como colunista foi para interromper as frequentes notas que ele dava sobre o colapso do Ibope da Globo. O depoimento de Baiano simplesmente não cita Lula. Vagamente, sem nenhuma informação precisa, fala de uma nora de Lula, mas também não aparece o nome dessa nora. Lula tem 3. Em suma, Lauro cometeu uma barbaridade e acertadamente está sendo processado por Lulinha.
Se ele não for mais cuidadoso, em breve poderá ter problemas com as indenizações dos processos. Entendeu, Sofia? Esse é o modus operandi que tá rolando na Globo agora. E que aparece também no Metrópolis e que aparece em um monte de veículo que quer pegar o Lula. Sim, sim. É muito prático para todos os envolvidos, né? Para o veículo vai dar audiência, para o jornalista é muito prático, né? Não precisa trabalhar muito, é só repercutir o que está sendo dito para ele. Para a pessoa que tá, para as fontes em off, é muito prático porque tem a repercussão daquilo que é repercutido, o que eles querem que seja, só não é muito bom para a verdade. E olha, eu não estou dizendo que o que está sendo dito é mentira. Só estou dizendo que eu não tenho como saber se é verdade, porque, ok, ele tem direito de usar a fonte em off? Claro que tem. Garantido na Constituição, inclusive. Então, não está fazendo nenhuma mentira aí. É só que a gente precisaria, para poder confiar no que está sendo dito, de mais do que só a palavra de uma fonte em off. Especialmente quando as fontes em on estão dizendo que é mentira. Vou explicar uma coisa que o chat perguntou aqui. Qual que é a diferença entre anonimato e fontes em off, tá, gente? Fonte em off, necessariamente, não é fonte anônima. Às vezes é alguém... O jornalista sabe quem é. O jornalista sabe quem é, o público não sabe, e aí a fonte anônima é, às vezes, uma fonte que o jornalista não sabe quem é. Por exemplo, Exatamente. quando o Delgatti mandou os arquivos do Telegram que geraram a Vaza Jato, o Demore falou nas entrevistas, eu não sabia quem era o vermelho. E você recebe assim mesmo. Eu já recebi documentos, inclusive, de pessoas que eu não sei quem são. E elas pedem para que eu não as identifique, que eu não saiba quem são. E aí eu vou construindo a matéria por cima disso. O off não. O off é uma fonte que o jornalista confia. Essa fonte geralmente quer ver essa matéria publicada, tá, Sofia? Ela só não quer que seja atribuída a ela. Exatamente. E aí o cara faz esse jogo. Em outras palavras, anonimato nem o jornalista nem o público sabe quem é. Em off, o jornalista sabe, o público só que não sabe. E a Malu chegou a deixar escapar na Globo News que o Vorcaro provavelmente é uma das fontes. Exatamente. Mas enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos diretamente do túnel do tempo, lembrando as histórias do Globo. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.